coisa de louco. Às vezes eram 2 shows na noite e era uma loucura, porque saía aquele bando de bailarino igual uns doidos com o resto da fantasia, maquiagem. Olha, eu já vi casos das meninas se enrolarem numa canga, pegar a bolsa, entrar no carro correndo pra ir pro outro. Já é pronta. Está entrando no ar, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Estrelas do Samba. Ai, que delícia, que maravilha, gente. Boa tarde, iniciando mais um programa Estrelas do Samba, isso, aqui na Rádio Tropical Web Brasil, isso mesmo, com o Latoy Jetson. E hoje estou recebendo uma pessoa ilustríssima, que daqui a pouco eu vou falar para você. Tá aí, se você quer entrar em contato conosco, tá aí, 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 159 1211 ou www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Estou recebendo ele, Marcos Leroy, grande Leroy. Ai, gente, para mim está sendo uma satisfação imensa estar recebendo o primeiro destaque. Né? O programa, ele geralmente começa com musa, musos, reis, mas destaque você é o primeiro, né? Aquele boa tarde gostoso para a gente, Leroy. Boa tarde, Latoy. Boa tarde, Rádio Tropical. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado. Embora nós temos uma amizade longa, né? Nossa, de anos e anos. Só não vai lá falar as idades. Não, não. Mas assim, obrigado pelo convite. Então, Leroy, conta pra gente como é que foi, como é que surgiu o carnaval na sua vida desde criança? Você sempre gostou? Ou foi uma coisa que surgiu bem mais depois? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sempre gostei de carnaval, né? A minha família no carnaval, que antigamente existia isso, né? As pessoas ficavam assistindo o desfile. Eu acredito que ainda aconteça, mas no passado as pessoas viam muito desfile pelas escolas de samba, e as escolas de samba desfilavam até 3, 4 horas da tarde, virava a noite inteira. Era uma coisa de louco, né? Isso, e até a manhã inteira. Então eu ficava assistindo, dos meus irmãos, né? Eu ficava assistindo junto, eu passava a noite em claro assistindo aquele desfile. Claro, a gente dava uma cochilada e depois voltava a assistir o desfile. E aí eu sempre gostava de assistir esses desfiles, e também tinha aquela outra emissora que passava os concursos de fantasia. E aí eu sempre me via naquela posição de destaque de luxo, desfilando sendo criança. Nossa! Eu já me via desfilando ali como fantasias de luxo, nos concursos, eu ficava viajando, sabe? Que era o Hotel Glória, Copacabana Palace, sim, né? Sim, e detalhe, minha família só queria assistir o desfile da escola de samba, e eu queria assistir o desfile de concurso. E assim, mas era só, todo mundo brincando o carnaval, e eu criança lá, vidrado na televisão, assistindo os desfiles de carnaval. E aí comecei a pegar um gosto pelo carnaval, né? Aí veio, né, a adolescência. Mas a sua família sempre foi de escola de sair? Não, a minha família não gosta, minha família não é de samba. A minha família só assiste. Eles nunca gostaram de participar. Tanto que no carnaval, meus pais não deixavam a gente nem ir pra rua, com medo de violência naquela época, isso, naquela né? época. Imagina agora, então. Pois é, naquela época. E aí nós ficávamos os 4 dias em casa, vendo tudo pela televisão, e eu louco pra ir pra rua, né? Mas, porém, eles não deixavam eu participar. E a minha família nunca foi de participar do carnaval. E aí veio a minha adolescência. Você foi o único, então, que saiu nessa... Exatamente, eu saí da bolha. Porque, assim, eu na minha adolescência, eu comecei a trabalhar, fazer curso de maquiagem, e comecei a trabalhar com moda. E aí, nessa coisa de trabalhar com moda e maquiagens para o desfile de moda, eu fui conhecendo algumas figuras, algumas pessoas que faziam um paralelo à moda, o carnaval. Foi quando eu comecei a ir maquiar algumas pessoas de carnaval e participar de alguns eventos de carnaval. Que inclusive, gente, eu conheci o Marcos Leroy como maquiador, tá? Na Emporo Design, no qual eu trabalhei também na Emporo Design, e eu conheci Marcos Leroy lá. Olha que maravilha. Sim, é verdade. Nossa, que época boa. Época boa. E essa agência era ali em Ipanema, na Visconde Pirajá. Isso, nossa, que babado. Vem cá, esse Leroy veio da onde? Então, aí passando voltando um pouco. Na minha parte quando eu estudava, existia dentro da educação física, existia a parte de você poder escolher se você fazia exercícios ou dança. Isso. Aí eu fazia dança.
E aí nisso, quando a minha professora de educação física, ela me viu dançando, e aí tinha aquelas festas, festa da primavera, festa disso, festa daquilo. Que época boa, né? Sim, Nossa. aí fazia-se uma coreografia, um determinado tema, e aí a gente participava e contava ponto para o final do ano. E nisso eu comecei a me destacar, e ela começou a me chamar de Johnson Leroy, que é um bailarino que é um personagem que tinha na minissérie Fama, que passava na Rede Globo. Isso, nossa, olha! E aí, esse bailarino, ele tinha o meu perfil. Ele era, assim, negro, com os olhos verdes e muito magrinho. Na época era muito magrinho. E aí, quando ela começou a prestar atenção em mim dançando, ela começou a ver que falou assim, nossa, você parece o Johnson Leroy da minissérie. Só que esse personagem, Johnson Leroy, na verdade, existiu a pessoa Johnson Leroy, um bailarino em Nova York que se chamava Johnson Leroy. Que aí eu fui pesquisar e ele dançou em vários musicais da Broadway. E aí eu fui pesquisar e realmente ele se parecia um pouco comigo fisicamente e tinha os olhos verdes. E aí quando eu comecei a trabalhar com moda, aí eu comecei, eu falei assim, todo mundo tinha um nome artístico, e já no colégio, na época que eu dançava, as pessoas começaram a me chamar de Leroy, por causa da aula de educação física. Então virou um apelido que no futuro virou um sobrenome. Sim. Aí ficou aquilo Leroy, e tinha uma menina que morava na minha rua, e que também estudava comigo. Então ela levou esse Leroy para o bairro, para minha rua. Então começou a ficar Leroy, quando surgiu, vou botar o quê? Marcos Leroy. Gente, que babado! Tá vendo como é que é? Olha como é que é a questão do nome. O nome e o sobrenome, da gente que trabalha com arte, é muito importante, porque aquilo te caracteriza, né? Você fica marcado como ali. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um samba, aliás, da escola, que ele é o primeiro destaque de luxo da escola. E a gente vai voltar a falar mais sobre carnaval. Vamos lá, meu querido? Que maravilha, estamos de volta isso com o programa Estrelas do Samba com Latoy Jetson, eu mesmo, e Marcos Leroy. Tá aí, querendo entrar em contato, www.radiotropicalwebbrasil.com.br, tá? Ou nosso WhatsApp, 21 97 159 1211, repetindo, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você, porque o programa Estrelas do Samba foi feito para você, que é musa, muso, rei, rainha e destaque. Para contar um pouco da história. Gente, durante se eu não me engano, tem 3 meses de programa, tem cada história interessante de cada pessoa que vem aqui, que conta pra gente. Eu estou pensando seriamente em escrever um livro sobre essas histórias de cada um, né, que chega até aqui. Me diga o seguinte, e aí como é que você entrou dentro da questão do samba? Então, dentro do carnaval, melhor, sim, né? Eu também sempre tive muita curiosidade, e aí eu conheci uma pessoa, né, um carnavalesco que é o Eduardo Gonçalves, e ele trabalha com moda, né, ele tem até um escritório de moda, e ele era carnavalesco da Jacarezinho. E aí conheci o Eduardo, e aí conheci de festas e eventos, e aí eu soube que ele era carnavalesco. Aí ele convidou a gente para ir numa escola de samba enredo lá no Jacarezinho, na escola de samba. Fomos, eu achei aquilo fascinante, que eu nunca tinha entrado dentro de uma escola de samba na minha vida. Nossa! Eu falei, gente do céu, é uma escola do grupo de acesso, você imagina como é que não deve ser do grupo especial. Fiquei encantado com aquilo. Passou um tempinho na minha escola, no meu bairro, tinha uma escola de samba que ela existe ainda, é pequena, está na série bronze, que é o Acadêmicos da Abolição. E eu morava perto da Academia da Abolição e ficava ouvindo. Aí vou começar a frequentar. No primeiro dia que eu fui, eu começando a dançar, e me perguntaram se eu não queria sair na escola. Eu falei, você não quer ser passista? Que eu dançava, né? Você não quer ser passista? Eu falei, passista? Não, querido, eu só venho se for no carro. Aí ele falou, mas nós estamos precisando de pessoas para vir no carro. Aí ele falou, então tá bom. Então eu falei, então eu aceito, para vir no carro eu aceito. Aí fui conversar um outro dia, na reunião, conversar com um carnavalesco. E eu falei, olha, eu não quero vir. Aí falei, é a primeira vez. Aí ele me deu um figurino, eu fiz o figurino. E aí na época existia destaque de chão. Eu vim de destaque de chão, não vim no carro. Naquele ano, naquele mesmo ano, ele era carnavalesco de uma escola e desfilava em outra.
Ele falou assim, vamos desfilar comigo na Difícil Nome de Pilares, que ela desfila na Marquês de Sapucaí na terça-feira, e lá eu coloco você no carro, porque aqui no Academia da Abolição nós só usamos um carro, e nesse carro só vem eu e mais uns 2 destaques da Caprichosos que já estavam convidados. Aí desfilei, menina, a primeira vez na Marquês de Sapucaí pelo Difícil Nome, foi maravilhoso. Aquele glamour, né? Nossa! Aí eu fiquei, é isso que eu quero pra mim. No outro ano eu peguei figurinha novamente, aí eu já vim pro carro. Mas você mesmo que fazia, que confeccionava? Sim, eu comecei eu mesmo a confeccionar as minhas fantasias, e claro, no início não ficam tão boas, mas você vai quebrando a cabeça e vai começando a ficar mais aperfeiçoado, né? Sim. E aí foi passando, aí eu, do Acadêmico da Abolição, eu virei primeiro destaque masculino, e aí fui convidado para desfilar no Império da Tijuca, através de um carnavalesco que estava fazendo carnaval na Academia da Abolição e no Império da Tijuca. Mas o grande boom foi quando eu, desfilando na própria Acadêmicos da Abolição, eu conheci numa escolha de samba o carnavalesco Jerônimo Guimarães, que era do Império Serrano. E aí ele viu umas fotos minhas e aí falou assim, olha, eu estou precisando de um destaque para vir num carro no Império Serrano. E eu gostei, como você é maquiador, eu acho que seria interessante, porque a fantasia é um bruxo. E eu gostaria, eu gostaria de botar você em cima de bruxo no Trem Fantasma, que o enredo era Beto Carreiro. O Sonho Encantado Beto Carreiro no Império Serrano. E aí eu desfilei no Império Serrano, a fantasia ficou maravilhosa, pareci muito. E aí uma tia de segundo grau, bem afastada minha, né, que na época ela estava bem afastada da nossa família, e assim, por um acaso, minha mãe acabou encontrando, e aí foi frequentar, começou a frequentar a minha casa e viu coisa de fantasia. Falou assim, ué, você gosta de carnaval? Eu falei, gosto. Eu sou destaque da mocidade. Eu falei assim, Eu falei, Aí me chamou para ir à casa dela, aí não larguei mais, grudei na titia. Titia serviu um pouco como passaporte, mas você já tinha, ou seja, você já vinha galgando, fazendo o seu nome, né? Sim, exatamente. Eu já estava no carnaval e ela na mocidade. E aí o que acontece? Nessas indas e vindas, aí o Império Serrano não ficou no grupo, aí eu fui desfilar na Caprichosos de Pilares, porque o carnavalesco, que o diretor de destaque da Caprichosos de Pilares na época era o carnavalesco que me iniciou lá no Acadêmico da Abolição. Gente! Aí então ele abriu uma porta, uma janela, e falou, amigo, a sua escola passou para o grupo de acesso, então vamos continuar no especial e você desfila comigo na Caprichosos. Eu falei, ok, aí fui com ele desfilar na Caprichosos. Só que nessa coisa de eu já estar com o figurino da Caprichosos e estar desfilando na Caprichosos, e essa coisa grudada com a minha tia. Minha tia resolve, nesse mesmo ano, pedir para eu fazer a fantasia dela, porque ela viu que eu estava fazendo fantasia, e fazer a fantasia dela da mocidade. Fiz a fantasia dela da mocidade e comecei a frequentar os sambas da mocidade com ela, porque ela sempre ia sozinha, os filhos não queriam ir. E aí passou o carnaval, eu desfilei na Caprichosos e ela na mocidade. Aí o Renato Lage falou para ela assim, Marinha, que a minha tia era Marinha, Marinha, quem é que faz a sua fantasia? Ela falou assim, é meu sobrinho e ele tem 22 anos. Como é que é? Ele é estilista, fez aquela fantasia do carnaval passado e tem 22 anos? Ela falou, posso conhecer ele? Ela falou, pode. Aí ela me levou ao barracão. Nisso que ela me leva ao barracão, eu começo a conversar com ele, falar sobre fantasia, ele me perguntando as coisas, ele falou, nossa, ele entende das coisas, né? Ele é bom, o rapaz é bom. Poxa, com 22 anos já ter toda essa cabeça, esse preparo todo. E eu, na época, não sei se você lembra, Latoy, que eu tinha um cartão escrito Marcos Leroy, que era com designer gráfico, maravilhoso, amarelo com dourado. Com dourado. Quer dizer, que por sinal foi uma inovação, né? Sim, porque aquilo hoje era diferente. Totalmente diferente. E aí eu peguei, e ele pediu o telefone, e lá tava, aí tinha, né, Marcos Leroy, maquiador e estilista, né? E produtor de modas, que era o cartão que vinha dizendo. Aí ele falou, tá, você deixa meu... Perguntou se eu não tinha interesse de desfilar na mocidade, e eu falei, tenho, meu sonho é minha escola. Aí ele falou pra mim assim, tá, esse ano eu não tenho vaga mais, que eu já distribuí todos os figurinos, mas pro próximo ano pode ser que sim. Você me deixa seu contato, e aí eu, depois qualquer coisa, entro em contato com você. E aí eu pego esse cartão, né? E o Renato é muito ligado a coisas futuras, é antenado a coisas que está sempre de ponta, de internet, está sempre antenado a isso.
E eu entrego esse cartão a ele e falo, nossa, ele realmente sabe o que está fazendo, porque ele está com um cartão de computação gráfica que não era barato. Não era barato. Como até hoje acho que não é também, né? Não é não. Não E é. na época, como a gente trabalhava com moda e isso e aquilo, estava sempre envolvido com essas pessoas e tinha um rapaz na agência que trabalhava com isso e falou, olha, você me paga só o serviço e eu faço o cartão para você, que era caríssimo. Então ele fazia 2.000, 3.000, eu só fazia essa quantidade, eu fazia menos. É. Aí entreguei o cartão a ele. E aí o Renato passou, quando chegou no dia 20 de São Sebastião. O Renato liga pra minha casa, falando, minha mãe, olha, tem um rapaz ligando pra você que você não te acordei porque você estava dormindo, chama Renato Lage. Liguei de volta, ele pediu pra eu ir ao barracão. Quando eu chego ao barracão, ele diz pra mim, você ainda quer desfilar de destaque na mocidade? Eu falei, quero. Eu falei, por quê? Só que tem um mês só pro carnaval. Eu falei, o que houve? O destaque Manuel Carlos, ele devolveu o figurino porque a mãe está doentada e ele não vai poder confeccionar a fantasia e cuidar da mãe, teve que fazer cirurgias. E aí você se interessa em pegar o figurino? Eu falei, claro. Peguei o figurino e em um mês pro carnaval eu consegui fazer. Nossa, gente, olha como é que é a vida de destaque, tá? É porque o que já passou por aqui foi muito muso, rei, rainha de bateria, mas destaque, o Leroy é o primeiro, tá? E tá contando um pouco dessa história dele, a caminhada dele, mas aí continua falando. Gente, que maravilha. Aí o que acontece? No dia do desfile, Renato foi olhar os carros, aí foi lá, aí olhou de baixo, olhou, aí fez ok, aí quando passou o carnaval, ele foi e me mandou uma mensagem, obrigado por você, que na época, me mandou uma mensagem, não, ele ligou, porque na época não existia celular, né? Não. Ele ligou e falou que ficou satisfeito com o que ele viu e que a partir daquele momento eu fazia parte do quadro de destaque da mocidade. Aí abriu-se uma vitrine muito grande para mim, sabe? Hoje, o que eu costumo dizer é o seguinte, 50% do Marcos Leroy foi o nome Mocidade Independente Padre Miguel, porque foi através da mocidade que eu comecei a ter visibilidade. Porque eu entrei numa mocidade que ela era uma escola que nos anos 90 todo mundo queria estar dentro da mocidade e eu tive a felicidade de entrar na escola. Então, tipo assim, tudo que eu fazia tinha um valor 100 vezes maior do que se eu tivesse de repente fazendo numa outra escola, naquele momento, você entende? Sim. Então, tipo assim, eu entro na mocidade, no meu primeiro ano, faltando um mês pro carnaval. Aí começaram-se a vir os convites da escola. Mocidade vai para Paris. Leroy é o destaque para ir para Paris. Faz o seguinte, vamos de samba, que a gente vai falar sobre isso agora, sobre essas viagens internacionais, sobre o teu trabalho no Plataforma, no Scala. Sim. A gente volta. Vamos de samba? Que maravilha, estamos de volta com o programa Estrelas do Samba com Latoy Jetson e Marcos Leroy. Grande destaque de luxo da Mocidade Independente de Padre Miguel, Mago dos Pincéis, tá? Eu tô conversando contigo e lendo aqui a pauta, Mago dos Pincéis. Vamos voltar lá naquele assunto sobre as viagens internacionais, como é que você... através do carnaval. Sim, como eu estava falando, a mocidade foi uma grande vitrine e abriu as minhas portas para o mundo. Aí eu desfilo a mocidade, 3 meses após ter desfilado a primeira vez na mocidade, a mocidade tinha uma viagem para Paris, e aí para Nice. Nossa. E aí para trabalhar numa casa de show. E aí a mocidade seleciona o elenco show e aí convida alguns destaques. E nisso ela me convida para poder fazer esse show. Aí vou eu fazer show, primeira viagem internacional fazendo show com a mocidade. Passamos uma semana em Nice, foi maravilhoso. Volto eu pro Brasil, passando um mês, um mês que eu estava no Brasil, aparece uma outra viagem, aniversário da emissora CNN em Atlanta. Aí vai Mocidade. Nossa, que maravilha! Aí ficamos 15 dias em Atlanta porque precisava ter ensaio. Reconhecimento de palco, essa coisa toda, luz, né? Precisava ter ensaios e como o palco tinha vários movimentos, a gente precisava estar a par de onde poderia passar, onde não poderia, para poder nenhum sistema travar na hora, coisa desse tipo. Aí fiquei 15 dias em Atlanta para o aniversário da CNN.
E foram aparecendo vários outros shows e com a Mocidade. Aí fomos fazer show em Ponta del Este, fomos fazer show Ponta del Este na Espanha, muitos lugares. Aí o mundo do carnaval e os empresários de shows começaram também a me chamar para fazer show. E aí começou... Fora a Mocidade. Sim, aí comecei a fazer show em Copacabana Palace, esses hotéis todos que tinham shows de carnaval. Eu fazia... Você fazia com quem? Na produção do Haroldo Costa? Você chegou a trabalhar com ele? Cheguei a trabalhar. Eu trabalhei com ele também. Às vezes trabalho com o Haroldo aí, às vezes trabalho. Aí comecei a fazer show com Mário Raj, Mário Português, Poli Gomes, com Mariazinha, Renato, Winnie, vários empresários que tem na noite, que trabalham com show, né? Esse povo ainda tá nativo ainda? Tem algumas pessoas que estão nativas ainda, mas outras não. Outras já faleceram, outras pararam, mas assim, ainda existe shows no Rio de Janeiro de carnaval. Mas não como daquela época, não. Nossa. Não, lá chegou uma época que eu fazia 2 shows por dia, de sair do Copacabana Palace, correndo num carro pela Atlântica para ir pro Meridian. Eu peguei essa época. Essa época eu estava trabalhando com Jerônimo. Sim. Então eu fazia show com Jerônimo e fazia com o Haroldo Costa. Então era uma coisa de louco. Às vezes eram 2 shows na noite e era uma loucura, porque saía aquele bando de bailarino igual uns doidos com o resto da fantasia, maquiagem. Olha, eu já vi casos das meninas se enrolarem numa canga, pegar a bolsa, entrar no carro correndo para ir pro outro. Já ia pronta. E o povo não entendendo nada. Em pleno junho, julho, as meninas de biquíni saindo do hotel enroladas. Para ir fazer show em outro hotel, sabe? Assim, era uma época boa, gostosa, porque os profissionais de carnaval e de dança poderiam viver disso. Sim. Porque dava para viver. Dava. Eu lembro que eu ganhei muita coisa que eu fiz através desses shows, né, financeiramente. E aí nisso surge muita proposta. Eu comecei a fazer shows longos fora, entendeu? Por exemplo, eu trabalhei no cassino em Las Vegas, eu fiquei em Reno, que é próximo a Las Vegas, mas resumindo, tudo Las Vegas, né? Porque é tudo muito próximo e assim, eu fiquei trabalhando 6 meses. Nossa. Entendeu? Tipo assim, meu dia de folga, eu vou assistir show da Celine Dion ali no Caesar Palace. Uma coisa assim. Sabe? Eu vou pra boate, vou no MGM. Sabe? Uma coisa assim. Que maravilha, olha. Sabe? Assim, experiência única de você... São experiências que você aprende com o show business do mundo, né? Sim. Porque você vira um profissional de você saber várias coisas. Por exemplo... Nesse teatro mesmo que eu fiz em Las Vegas, amigo, era um troço de louco, porque nos ensaios a gente ficava assim, meu Deus, que grandiosidade que é isso. Latóia, eu entrava na abertura do show com uma roupa, tá? Abria a cortina, eu entrava com uma... Eu ia pro camarim, eu não podia ficar na coxia, eu tinha que ir pro camarim. Eu ia pro camarim, ficava lá, retocava a maquiagem, aguardando quando faltavam 15 minutos para completar 1h20 de show, tipo assim, 1h05, eu tinha que descer um elevador e ir para baixo do palco, descer um elevador como se fosse 4 andares de um prédio. Nossa! Ali eu entrava dentro de um carro alegórico, o camareiro me vestia todo, eu ficava dentro do carro alegórico com a fantasia, aguardando. As meninas desciam de elevador, correndo, trocando de roupa, pegavam o resto dos adereços e colocava. Aí, no minuto 1h20, o palco se abria, e esse carro alegórico surgia, saindo debaixo do palco, abrindo e soltando. É uma coisa hollywoodiana, eu falei, né? gente, aí aquilo ali, o palco, o carro alegórico subia, aí era aquela apoteose toda, eles enlouquecidos. Aí eu saía desse carro alegórico, descia, ia numa passarela, voltava e parava e ficava em pé no carro alegórico, aí acabava o show. Era o que eu fazia. Eu trabalhava por dia nesse cassino, era 2 minutos na abertura e 3 minutos no final. Eram 5 minutos que eu ficava em cena, que me renderam fotos maravilhosas. Eu tenho fotos de capa de revista, tenho fotos de jornal lá em Las Vegas. Em Las Vegas. Outdoor. Eu passava na rua e falei, gente, eu não acredito que eu tô ali. Que eu estou ali naquele cartaz. É impressionante. Nossa. É uma coisa que você fica vendo assim, gente, você não acredita como o carnaval e as escolas de samba têm um poder de levar essa cultura, de levar
a nossa arte, e muita gente no próprio carnaval e no Rio de Janeiro não valoriza isso. Mas era isso que eu ia te perguntar, entendeu? Você, quer dizer, tinha, na verdade, né, tem essa coisa toda, quando a gente sai do Brasil e bota o pé lá fora, que você vê o teu trabalho, tu fica assim, gente, eu não acredito. Sim. Né? Eu não acredito que eu tô naquele cartaz ali, né? Sim, e outra coisa, um exemplo, no dia da inauguração do nosso show, que nós trabalhamos no Hilton, Cassino Hilton, da família da Pérez Hilton. No dia da inauguração do nosso show, ela estava assistindo o show. Nossa! Ela estava assistindo o show com os seus convidados, e aí teve a festa da inauguração. Amigo, nós fomos para um lugar maravilhoso, sabe? E aí só chegou o recado para todos os artistas. Todo mundo, por favor, se arrume e vamos, porque nós vamos para a comemoração da festa. Aí tu, mas eu não vim preparado, vai do jeito que está. Amigo, tinha uma limusine esperando o elenco para que nós fôssemos dar uma volta em Las Vegas e ir para essa tal festa. E chegar lá, quem é que estava no camarote onde todos nós ficamos? Pérez Hilton. Nossa! É coisa de você, assim... Você tá contando, eu tô me transportando para tua história agora. E ainda te falo uma coisa, muita gente que estava no elenco não sabia quem era a pessoa, porque a Pérez Hilton não era essa Pérez Hilton que todo mundo conhece hoje. Era tipo assim, uma menina que estava começando aquela coisinha de andar de rosinha com cachorrinho, e até então, quem é que ela é? Todo mundo, é uma socialite, mas não sabia que era a herdeira daquela fortuna toda, entendeu? Do avô. Então, tipo assim... E muita gente, eu falei assim, até mesmo eu só fui saber quem era a pessoa quando eu estava lá. Depois que começaram a passar as matérias, eu falei, gente, eu estive perto dessa menina. Olha! E não tive nem na época eu não fiz foto, porque a gente não tem noção. E outra coisa também, não tinha também a facilidade que a gente tem hoje, né? Sim. Do celular, uma máquina fotográfica. Naquela época era uma máquina digital, e olha lá que você botava o cartão de memória e fazia as fotos e depois olhava para ver se estava bom e pronto. Mas só que assim, nem todo mundo estava com as máquinas à mão. Você está saindo de um camarim para você ir para eu tô achando que eu vou voltar pro meu quarto para dormir. Não sabia que era uma festa de lançamento. Se tivesse, né? A gente todo mundo se preparava, né? Tava preparado, nossa. Sim, muito bom. E assim, e aí lá eu fiz muitas amizades, e nós ficamos lá, foram quase 6 meses. Voltamos pro Brasil. E aí começaram a vir outras viagens. Depois eu fui trabalhar numa casa de show na Rússia. Aí eu já não fui no elenco, eu fui como figurinista. Entendeu? Fui como figurinista do show. Aí ficamos 6 meses. Aí depois voltou todo o elenco pro Brasil, foi um outro grupo. Nesse período eu não estava. Não me chamaram para trabalhar novamente, o grupo não me chamou. Mas a casa de show falou, não, eu não quero o figurinista que foi, eu quero que chame o Leroy. E aí nisso, quando eu volto à Rússia com outro grupo de show, eu já volto contratado pela casa de show e não por um grupo. Pelo grupo. Então, nisso eu fiquei 3 anos e 6 meses morando na Rússia, só vinha pro carnaval. Nossa Senhora, olha a história desta pessoa, desse grande destaque. Aí eu só vinha pro carnaval, ou então quando precisava refazer figurino, que lá às vezes não tinha algumas coisas, ou nós iríamos, ou de lá a gente saía para Paris para comprar, ou então vinha pro Brasil, ficava um mês, comprava tudo, e eu lá mesmo tinha um ateliê, a gente fazia as roupas lá. Mas era isso que eu ia te perguntar, porque assim, o que a gente tem aqui, eles não têm lá. Não, o Latoy tem até mais bonito. Tem coisas mais bonitas e tem muita coisa. Só que quando você chega aos números de compra, não encontra. Por exemplo, se você precisa de 20 metros de tecido, tem tecidos maravilhosos, mas se você precisa de 20 metros, não tem. Só tem 2 metros, 3 metros, 4 metros, aquilo que está na vitrine. Não tem, eles não têm em grande escala, igual tem o Brasil, não tem. E aí, por exemplo, você precisa comprar, vamos lá, eu preciso de 5.000 pedras. Você não tem, você só encontra 200. Então, isso só é bom para você fazer, tipo assim, um vestido específico, sim, de alta costura, para você fazer uma roupa de dançarina
dessas meninas que fazem ginástica olímpica, fazem aqueles maiores, sim, entendeu? sim. Essas coisas você encontra com facilidade, mas na hora que você vai Fazer em grande escala você não consegue. E quando consegue, às vezes é numa loja próximo à escola teatro do Bolshoi, na Rússia. Aí porque lá as meninas compram muita coisa, sapatilhas para dança, fazer roupas, esse tipo de coisa. Aí ele tem, nessa rua existe umas 2 lojas que vendem materiais próprios para esse tipo de roupa. E aí de lá, quando eu precisava, às vezes eu passava 2 dias, ia a Paris para poder comprar, porque em Paris tem muita coisa. Tem mais variedade, opções, tem opções. tem mais opções. Mas o valor é muito alto, né? Então, às vezes, era mais interessante pagar uma passagem para eu vir ao Brasil, ficar um mês e Fazendo essas compras todas. para levar de volta, do que eu ir a Paris ou então comprar lá. Porque lá sai um vestido, às vezes saía um vestido para fazer para uma cantora, às vezes saía $10 mil, porque tudo era muito caro. E aqui no Brasil, você com $10 mil, você faz 20, dependendo do vestido, né? Sim, sim. Entendeu? Porque aí você tem um montante passando para real que é gigantesco, né? Sim. Agora, como é que está o Carnaval 2026 para o Marcos Leroy? Então, vamos lá. Carnaval 2026 para Marcos Leroy. Sou coordenador de destaque da Mocidade, né? Estou indo para o meu 2º ano consecutivo. Venho no Abre Alas da Escola. Também sou coordenador de destaque da Inocente Belfort Roxo. E também venho no Abre Alas da Escola. E a princípio estou aguardando, né, os carnavalescos desenharem os figurinos para poder iniciar já a confecção das novas fantasias. Os enredos já foram escolhidos, né? Sim, nessas escolas. Já foram escolhidos. A Mocidade vai falar sobre Rita Lee e a Inocente de Belfort Roxo vai falar sobre Pernambuco. Show de bola. Sim. Nossa, que maravilha. E você vem como o quê? Na Mocidade? Ainda não sei, porque assim, ele está na fase de criação dos desenhos das alegorias e aí para depois passar para os desenhos dos destaques que vem em cima. Entendeu? Que assim, ele já está na fase de protótipo de alas, né? Na seleção de samba enredo. Inclusive amanhã tem corte de tem eliminatória de samba enredo hoje é sábado, amanhã domingo. Isso. Temos eliminatórias de samba enredo na Mocidade, e na qual a gente está escolhendo o samba enredo para poder falar sobre Rita Lee no desfile. Sim. Mas assim, e aí passando para... Ele está na fase de desenho, né? De figurino, de carro alegórico, para poder passar para a gente. E na Inocente de Belfort Roxo a gente já tem os carros alegóricos todos desenhados e ele já está na fase de entregar os desenhos para os destaques. Então você está se preparando, você faz algum exercício, academia, alguma coisa para se preparar? Porque olha só, gente, essa cabeça aqui linda, você tem que ter... Eu não tenho. Eu não tenho estrutura para usar uma cabeça dessa. Você faz algum exercício, pilates, natação, alguma coisa nesse sentido que possa te dar um suporte para você aguentar essas fantasias, Marcos? Então, eu, na verdade, a gente que trabalha com carnaval, e no caso, fica nos 3 meses até chegar o dia do desfile, a gente tem uma maratona muito grande de trabalho. Eu não consigo, eu só fico focado na finalização das roupas, na criação das roupas, porque eu também faço roupas para outros destaques. E essas roupas são muito elaboradas, são muito ricas em detalhes. A gente pode ver por aqui, gente, olha só, né? As câmeras estão pegando, está vendo aqui, detalhe por detalhe, você tem que ver pessoalmente, é uma coisa de louco. Então, tipo assim, são coisas que requerem muito trabalho, muito detalhe. Então, eu, na verdade, eu não consigo, não tenho essa disciplina de vou correr, vou malhar, vou treinar para o carnaval. Não existe isso. Alimentação. A alimentação, sim. A alimentação, eu faço uma alimentação balanceada para poder nada muito pesado, para você não ter um mal-estar, né? Não se sentir mal no dia do desfile. Mas ao longo a alimentação normal. Normal, né? Normal, porque você trabalha muito. Se você for fazer dieta, você fica fraco. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo assim, é uma alimentação normal e nos 4 dias que antecedem ao desfile, e aí sim eu me preocupo com uma alimentação mais leve para poder não ter nenhum mal-estar físico, para poder não ter nenhum problema e evitar alguns excessos para poder... No dia você tá bem, né? No desfile. Porque tá com o organismo
saudável e para poder aguentar, porque uma fantasia minha, às vezes, do corpo, chega a pesar 20, 25 quilos. Essa fantasia aqui, dessa cabeça, pesa quanto mais ou menos? Você tem mais ou Essa menos? cabeça deve pesar uns 5, 6 quilos, mais ou menos. Não, mas a fantasia inteira. A fantasia inteira do corpo? Do corpo deve ter o quê? Uns 20, 22 quilos. Ui. Mas juntando com tudo, quando eu fui embarcar para fazer um show fora, aí eu fui ver que eu só pesei a fantasia. A fantasia total tem 82 quilos. Com costeiro, com Isso. arte primária, toda ela tem 82 quilos. Nossa Senhora. Gente. Conclusão, tipo assim, mais da metade do meu peso. Sim. Por isso que eu falo pra você. Eu também vou dar. Leroy, obrigado por estar nessa tarde maravilhosa aqui no programa Estrelas do Samba. Lembrando a você que o Leroy foi o primeiro destaque, tá, a estar aqui no programa. Até porque o programa Estrelas do Samba foi feito para você, que é musa, muso, rei, rainha, tá? E destaque também. E o Leroy tá hoje sendo o primeiro destaque a estar batendo esse papo gostoso com a gente. Grande amigo de muitos e muitos anos. E tô tendo essa satisfação. Qual a mensagem que você deixa para futuros que querem ser um destaque? Então, primeira coisa é dedicação, né? Tem que ter dedicação e pensar exatamente qual a trajetória que você quer, né? Se você quer ser um destaque performático, se quer ser de luxo, se quer originalidade, definir qual a linhagem que você quer seguir, né? No segmento destaque. E é isso aí, e tentar fazer contato com coordenadores de destaque, né, com as escolas, para poder você ter essa abertura. Porque não é fácil, e não é fácil de ser destaque, não é fácil entrar. Porque existe... Ainda é fechado. É fechado, porque às vezes a pessoa tem a vontade, mas existe a coisa do financeiro também, porque gasta-se muito, entendeu? Sim. Gasta-se muito. E assim, você precisa estar abdicado a investir, porque é um investimento. Sim. Entendeu? Então você tem que estar propício a isso, não é só ter a vontade. Tem que ter, né? A questão financeira. A questão sem financeira. patrocinadores, então Sim, fica exatamente. pior ainda. No meu caso, por exemplo, eu faço as fantasias e hoje eu já tenho um acervo muito grande de coisas, então eu já não tenho tanto o que investir. Mas mesmo assim, é um gasto considerável, entendeu? Sim. É um gasto considerável. Tá bom, meu querido, obrigado pela sua presença. Tá aí, olha. E o programa Estrelas do Samba está indo embora, tá? Semana que vem estarei de volta. Você quer falar alguma coisa? Sim, quero fazer alguns agradecimentos. Sim, claro. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado, Latoya, obrigado, Rádio Tropical, pela oportunidade e dar voz e visibilidade ao segmento destaque, porque geralmente alguns meios de comunicação não dá muita visibilidade ao segmento destaque. Quero agradecer a minha escola, Mocidade Independente Padre Miguel, a Inocente Belfor Roxo também, que faço um trabalho bem elaborado lá conjuntamente com o segmento. E é isso, um grande abraço a todos. Obrigado. Tá bom. Gente, beijo pra vocês e vamos fechar com samba, né? Nós temos samba aí, vamos fechar, porque daqui a pouquinho ela vai estar aqui. Ela já está aqui no estúdio. Luciana Lins, que é a produtora deste programa, produtora e criadora desse programa. Ela teve essa ideia de trazer o mundo dos destaques, o mundo das musas, musos, reis, né? Pra cá, pra contar um pouquinho sobre cada história. De repente até dar um livro, hein? Acho que de repente dá um livro, tá bom? Gente, tchau, tchau e até, se Deus quiser.